nós estamos lembrando de maneira especial o nascimento e a vinda de Jesus até nós. E quando eu falo que no meio da preocupação, no meio do temor, no meio da aflição, no meio da insegurança, Deus me deu de noite essa palavra, eu quero me lembrar o que me dá esperança. Veio a palavra de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pedro, não precisa tocar, mas eu comecei a cantar de madrugada. O Pedro já treme, né? Aquele hino. Eu acho que todo mundo, vamos ficar de pé? Quem sabe canta comigo. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. De novo, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade. E na minha igreja a gente cantava no final assim: irei segui-lo para sempre, pois ele traz felicidade, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que Deus nos abençoe. Podemos cantar de pé esse primeiro hino? É esse Deus que a gente louva, Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. A Ti, Senhor, levantamos nossas mãos, Te adoramos. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Nesse dia 29 de novembro, primeiro domingo de Advento, nós estamos aqui reunidos em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sabendo que o nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu, a terra e tudo o que diz na sua palavra, conforme o Salmo 85,
versículo 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. As Escrituras nos dizem que pelas misericórdias do Senhor que nós existimos. As Escrituras também nos dizem que pelo sangue de Jesus nós temos salvação. Então a nossa existência, a tua existência, a nossa existência como comunidade é um sinal evidente da misericórdia de Deus. E a salvação em Cristo Jesus é a maior evidência da graça de Deus para conosco. Então nós não podemos dizer que Deus não nos tem mostrado a sua misericórdia. Nem nos podemos dizer que Deus não tem nos mostrado a sua salvação. O que nós precisamos pedir é que dia a dia o nosso coração seja grato pela nossa existência, pela misericórdia de Deus e pela salvação em Cristo Jesus. Oremos. Louvado seja tu, grandioso e eterno Deus, porque tu nos tens mostrado a tua misericórdia. Em meio a um momento onde reina tanta preocupação e aflição, nós podemos encontrar em Ti, onipotente e eterno Deus, a quem nada é impossível. Nós podemos encontrar em Ti a rocha firme sobre a qual colocamos a nossa vida, a nossa esperança, a nossa fé. Obrigado, grandioso e eterno Deus, porque em Jesus nós temos a salvação que nos permite poder chegar com ousadia na Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és o cumprimento desta palavra de Isaías, e nós podemos aqui de coração alegre, pleno e feliz dizer que Tu és o nosso maravilhoso conselheiro, que Tu és o nosso Deus forte, que Tu és o nosso Pai da eternidade, que Tu és o nosso Príncipe da paz. Que Tu estejas nesse momento em que estamos aqui reunidos para Te adorar. Tu sabes como temos vivido, e para que possamos chegar de coração mais confiante perante o Teu altar, nós queremos reconhecer os pecados que temos cometidos por pensamentos, palavras, por ações e também por aquilo que não fazemos de acordo com a Tua palavra. Obrigado porque em Jesus nós não encontramos somente a salvação que nos livra da morte eterna, mas encontramos essa realidade de que toda vez que com o coração contrito, com o coração sincero, chegamos na Tua presença e reconhecemos esta nossa incapacidade de cumprir a Tua vontade, nós podemos saber que Tu tens um coração amoroso que nos perdoa. Então nos perdoa, Senhor, e permite que este culto seja um culto agradável a Ti. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar 2 hinos, quem quiser sentar pode sentar, quem quiser ficar de em pé para cantar melhor pode ficar. Posso ouvir a Tua voz, meu coração é Teu, quero em Teus braços descansar. Sou Teu filho, e é bom estar contigo como um filho, que sente a presença do Pai ao seu redor. Ao seu redor. Vou olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante em que eu espero, esse é o momento que eu mais quero.
Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Assim, Deus, estamos perto de Ti, Tu está perto de nós. Obrigada, Deus. Vou olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante em que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante em que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. A hora de te encontrar. A hora de te encontrar. Eu estava refletindo sobre as músicas que a gente separou para este culto, e todas elas falavam sobre essa questão de buscar o Senhor. E Deus me deu uma palavra para compartilhar que fala o seguinte, é em Romanos 8, que diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E que Ele não nos deu, não precisamos mais viver num espírito de escravidão que antes nós tínhamos pelo pecado, né? Mas que sim, nós somos adotados para ser dessa família e podemos chamar Ele de Abba Pai. E logo abaixo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, às vezes a gente se desespera, né, por estar vivendo neste tempo de pandemia. Mas a gente tem tudo que a gente precisa em Deus. E eu ouvi uma palavra que dizia assim: esse momento em que a gente está mais recolhido em nossas casas, Deus não quer que a gente invente nada para fazer. Ele quer estar na nossa presença junto com a gente. Ele quer que a gente desfrute deste tempo com Ele. E como é bom estar com nossos pais terrenos, né? Imagina com o nosso Pai maior, né? E Ele almeja estar assim, perto de nós. E nós também almejamos. E às vezes a gente bota outras coisas no lugar dele que não tem o mesmo valor, né? Só Ele tem o poder e a glória para nos encher dessa glória que vai ser revelada a nós. Então, que a gente possa estar buscando ouvir essa voz sempre, todo momento, e lembrando assim: ai, tá ruim ficar em casa, às vezes tá, mas é um momento de poder ouvir a doce voz de Deus falando no teu coração. Lembrem disso. Vamos louvar esse Deus, que Ele fale a nós também agora. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Eu ficaria rendido a ti, estaria a chorar ou sorrir.
ficaria rendido ante ti e não poderia estar ante ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Eu ficaria rendido a ti, estaria a chorar ou sorrir, ficaria rendido ante ti e não poderia estar ante ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te, e não poderia estar ante ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar. Eu quero convidar para que a gente faça a leitura do Salmo 80, o Salmo desta semana. O Salmo de número 80, que é o Salmo que somos aconselhados a estarmos refletindo todos os dias desta semana, a partir do dia de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Dá ouvido, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubim, mostra o teu esplendor perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e as plantastes. Dispusestes o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. Porque derribaste as cercas de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste.
Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Muitas pessoas, às vezes, desprezam o Antigo Testamento, porque entendem que o Antigo Testamento fala somente da antiga aliança, da lei. Mas não é assim. É verdade, sim, que por causa de Cristo, das 613 leis que existem, no Pentateuco especialmente, elas não são condição para a salvação, e nós não as guardamos para agradar a Deus. Mas é verdade, sim, que o Antigo Testamento não pode de maneira nenhuma ser preservada. E por isso hoje muitos já não dizem mais Antigo e Novo Testamento, eles dizem Primeiro e Segundo Testamento, para não dar essa visão de que o que é antigo não vale mais. O nosso salmo, ele era num momento específico. Israel estava sendo combatida pelos seus inimigos, estava sendo devastada. E Israel diz no templo, os cantores do templo, Asaf, que está aqui, tu não ouve mais as nossas orações, tu te esqueceu de mim, de nós. Ouve a nossa oração e nos salva. Mas esse salmo, hoje, ele tem uma dimensão além daquela. Por quê? Porque esse salmo é um salmo messiânico. Ele se refere a Jesus. Jesus veio de onde mesmo? Jesus nasceu em Nazaré, foi levado para ser protegido por Egito e voltou do Egito. Nossa salvação voltou do Egito. Não é o que está escrito no Salmo? Tu plantou uma vinha que ultrapassou todas as barreiras. Quem é a vinha que ultrapassou todas as barreiras? E mais, fortifica o Filho do Homem. Como é que Jesus se chamava? A si mesmo? O Filho do Homem. Jesus aplicou a si este salmo. Também nós, hoje, e eu queria que durante essas semanas, eu preparei uma série de pregações até o Natal, onde queremos estar falando sobre essa realidade da vinda de Jesus. E eu queria que a gente entendesse assim, a gente muitas vezes aplica a salvação e o conforto e o apoio e tudo mais a essas questões do dia a dia, de saúde e tudo mais, e é verdade que Deus nos apoia assim. Mas existe uma outra realidade. Jesus colocou muito claramente que aquele que o seguisse encontraria aqui perseguição, porque ele não seria igual a este mundo. E mais tarde, quando daqui a pouco vamos ler o texto de pregação de hoje, nós vamos ver que Jesus fala um pouco a respeito dessa realidade. A igreja de Jesus Cristo está no meio de um mundo que lhe é adversa, porque aquilo que ela crê é diferente que o mundo crê. Então, nesse sentido, nós precisamos mais ainda da proteção de Deus, para que a gente fique firme nos valores de Deus. Queremos cantar antes da pregação o hino Santo Espírito. Não há nada melhor
tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Assim, Jesus, como é bom poder desfrutar da tua presença, Pai, e poder ter a certeza que teu Santo Espírito nos guia, Pai, para mais perto de ti, para nos fortalecer na tua palavra, nos guia nas nossas decisões, Senhor. Que possamos estar diligentemente te buscando por isso também, Pai, te buscando para desfrutar dessa presença, Pai, porque é ela que vai nos fortalecer e nos justificar, nos limpar, nos purificar. Ó Deus, obrigada, Deus, obrigada. Obrigada porque tu enviou o teu Santo Espírito para habitar em nós. E eu te louvo, Deus, porque podemos aqui estar te louvando, adorando o teu nome, que isso é o que fazemos de mais importante, Pai. Louvar o teu nome, para isso que fomos criados, Deus. E eu te louvo agora pela vida do teu servo Miguel, Deus, que vai também falar da tua palavra a nós, Deus, que ele seja usado, Pai, para que a gente escute a tua voz, Pai, através dele. Nos lembra o que tu quer nos dizer, Deus, do que nós estamos fazendo que não está de acordo com o que tu gostarias, Pai, e também nos dando esperança, Pai, porque a gente sabe que tu tá logo aí, Deus. Tu, Jesus, já vai voltar e queremos reacender essa chama de espera por ti, Pai. Que a gente não viva atordoado com as questões deste mundo aqui, Pai, mas que a gente perceba, entenda e viva para o teu reino. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar para que a gente abra o texto bíblico de hoje, que é o Evangelho de Marcos, o capítulo 3, o versículo 24 a 37. Marcos 13, 24 a 37. E enquanto vocês procuram, né, Marcos 13, 24 a 37, falar duas coisas. Uma é algo que temos falado em todos os cultos, e por isso eu já nem digo mais a página da Bíblia, né, lembram? Pessoal, é impossível conhecer a Deus sem ser pelas Escrituras. E nós vivemos um momento onde, infelizmente, aquela que se diz ser a Igreja de Jesus não conhece as Escrituras. Eu estive num culto no ano passado na praia, e daí o pastor, não foi eu que fiz o culto, eu estava só junto, ele tinha um brinde para dar. E ele fez a seguinte colocação: quem disser qual é o segundo evangelho, lembrei disso ao preparar a pregação, vai ganhar o brinde. Como ninguém passou alguns minutos dizendo, a minha mãe perdeu a paciência e disse, Marcos. E olha que ela não é a maior conhecedora da Bíblia que eu conheço. E eu fiquei, não era numa igreja nossa. A igreja que diz só Escrituras. É impossível conhecer a Deus sem ser pelas Escrituras. É impossível entender a Jesus sem ser pelas Escrituras. E a segunda coisa, antes de lermos o texto, que eu queria que a gente refletisse, porque advento tem a ver isso com a vinda, e eu queria que você estivesse pensando de você para si mesmo.
Não vou perguntar pessoalmente, né, mas nessas semanas, uma das coisas que eu quero que seja a nossa linha vermelha até Natal, é estarmos trabalhando a seguinte pergunta: quais são as expectativas que nós temos? A gente está esperando o quê? A gente está indo atrás do quê? Nesse período, então, de reflexão, vamos pensar nisso. Quais são as nossas expectativas? O que nós estamos buscando? Nós estamos esperando o quê? Em outras palavras, o nosso coração está indo para que lado? Esse texto que vamos ler, assim como dos próximos cultos, são os textos que fazem parte daquilo que a igreja orienta para que a gente reflita nesse momento. Então, não são textos que eu escolhi pensando, estou falando para Beltrano, Flicano, não, são os textos previstos nesta preparação. Assim diz a palavra do Senhor, conforme Marcos capítulo 13, os versículos 24 a 37. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridades aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Amém. Podemos sentar. Quando eu li nas senhas que, domingo passado, eu sempre costumo começar a ler o texto de pregação já no domingo anterior a ela, para durante toda a semana estudar esse texto. Para que Deus fale para mim, eu sempre digo isso para vocês, né? Se Deus não fala para mim, eu não tenho nada para falar para ninguém. Porque é Deus que tem que falar para você também, não sou eu. E queira que Deus fale para cada um de nós. Eu achei interessante. A gente chama o texto designado para pregação de perícope. Já tinham ouvido essa palavra? Viu? Pelo menos, vocês vão lá para poder ir para casa e dizer agora, a perícope, a perícope, a perícope. Meu filho é que gostava de fazer isso. Não entendia nada do que eu tinha falado, mas a palavra mais estranha que eu tinha falado é que ele falava a semana inteira. Perícope. Né? Então, a perícope é o texto que é nos orientado para que a gente fale sobre ele. E eu estou justamente falando isso porque eu achei muito interessante, porque, na verdade, a perícope de hoje, ela tem 2 blocos muito distintos. O bloco dos versículos 24 a 27, em si só, seria o objetivo da pregação. Porque, na verdade, os versículos 24 a 27, se vocês lerem todos os 2 capítulos anteriores, especialmente o capítulo 13, do começo, vocês vão ver que esse texto está dentro do contexto que Jesus vem para Jerusalém. Primeiro ele fica no templo. Então tem aquelas conversas com os fariseus, que no outro culto nós falamos. E é bastante interessante que em Marcos ele termina a conversa
o testemunho, o relato de Jesus no templo com a história da viúva pobre. Onde Jesus fala, olha, a viúva pobre tomou uma moedinha, mas é esta que fez aquilo que Deus queria. Do que ela não tinha, ela deu. E daí então ele sai para falar com os seus discípulos. E logo depois disso aqui, é quando ele é preso e vai para a morte. É interessante que essa pregação, esse texto não está no contexto da preparação para a Páscoa, mas do nascimento de Jesus. Porque esse texto fala a respeito da segunda vinda de Jesus. E Advento nos lembra disto também. E então, quando Jesus fala só para os seus discípulos, não está mais no templo falando com os que não entendiam ou com aqueles que o perseguiam. Ele está falando agora com aqueles que diziam que acreditavam nele. E daí eles tinham dito assim, né? Imaginem, o templo hoje está destruído em Jerusalém, mas ele era uma construção enorme. E para aqueles homens que eram ou pescadores ou agricultores, enfim, que viviam como nômades, que viviam andando por aí em barracas, quando eles viram aquele prédio enorme, eles dizem assim, mas olhem estas pedras, olhem esta porta, olhem como tudo isso é enorme, olhem como isso é grande. E Jesus Cristo disse assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Eu fico pensando na cara de incredulidade de um para o outro. Como assim? É verdade, ele já tinha sido destruído 2 vezes e tinha sido reconstruído. É verdade que no Evangelho de João, na primeira ida de Jesus para Jerusalém, João nos relata de 2 idas de Jesus para Jerusalém, ele fala da destruição do templo, mas naquele contexto era o templo ele. Não estava se referindo ao templo físico. Ele estava falando a respeito do templo de Jerusalém. O templo que 40 anos depois, mais ou menos, dessa história, foi totalmente destruído. E que hoje só tem um muro de sustentação, que é conhecido no mundo inteiro como o Muro das Lamentações. Não ficou pedra sobre pedra. Mas nesse contexto, Jesus então fala, na sequência, de coisas que a igreja de hoje ou não gosta de falar, porque pensa assim, nossa, se nós vamos falar dessas calamidades, destas dores, leiam em casa os textos anteriores, do capítulo 13. O pessoal não vai gostar de ouvir. O pessoal está na comunidade, o pessoal está na igreja para ouvir uma palavra bonita, uma palavra que alegre, uma palavra para frente. E tu vai falar de destruição, tu vai falar de fim do mundo. E tem aqueles também que vão para o outro extremo, que falam de coisas espetaculosas, visando dar medo para as pessoas. Viu agora? A Covid é o 7º cavaleiro do Apocalipse. Inventou 4 a mais do que tem lá. A Bíblia só fala de 3. Peguei vários aqui, né, que estavam pensando qual é o 7º cavaleiro de Apocalipse. Não tem 7 lá, não. Tem as 7 igrejas, mas não 7 cavaleiros. E todo esse discurso espetaculoso que não tem sentido. Mas a Bíblia fala, sim, de uma realidade muito importante e vital, que nós devíamos nos lembrar sempre. E que para entender os versículos 28 a 36, eu quero só me referir sem me alongar, que é quando Jesus resume o que vai acontecer nos últimos dias, Jesus fala que então vai haver um momento, e se vocês lerem os últimos 3 capítulos de Apocalipse, vão ver que lá está mais claramente falado a respeito disso. Vão dizer, agora Miguel exagerou, está falando até de Apocalipse, eu tenho que falar o que a Bíblia diz. E aqui está dito uma coisa bem clara, meus irmãos e irmãs. Este mundo não vai continuar.
A realidade que Deus preparou não é esta que nós estamos construindo. Nós estamos aqui de passagem. Este mundo é efêmero, este mundo é temporário. Esses dias eu estava escutando uma moça que está fazendo doutorado em São Leopoldo, e ela disse bem assim, que a gente tinha que prestar, e ela é pastora. Ela é pastora. Não, foram os sacerdotes que não reconheceram a Jesus. E tem muito pastor que não reconhece a Jesus. E ela disse assim, estas lendas do Novo Testamento, como assim? Sabe, as pessoas podem acreditar no que quiserem. Quando a minha filha era bem pequena, na época da Páscoa, nós fomos no supermercado e tinha uma cesta enorme de Páscoa. Enorme. Eu me lembro bem, ela tinha uns 3 ou 4 anos. E ela chegou para aquela cesta, imagina como ficou o olho, né? Clim! Nem é bolita, porque a bolita é desse tamanho, né? Ficou uma bola de bilhar desse tamanho. Assim. E daí ela chegou para mim e disse, pai, compra a cesta. Eu disse, Ana, eu não tenho dinheiro para isso. Na verdade, foi meia verdade, né? Eu tinha dinheiro, mas não para comprar aquilo. Pai, compra. Eu disse, filha, não tenho dinheiro. Ela tinha uma bolsinha, ela pegou um pedacinho de papel, escreveu com o dedo assim, pega o cheque, pai, compra. Ela via eu sempre fazendo isso, né? Ela achou que ela pegava um pedacinho de papel, ela escrevia aquilo ali, e eu podia comprar a cesta. Nem sei, ela tem 30 anos hoje, eu não sei se até hoje ela aprendeu o valor do dinheiro, mas uma coisa eu sei com certeza, ela podia pensar que com aquele papel ela ia comprar aquela cesta, só ela, ninguém mais, nem o pai dela. O que eu quero dizer com isso? As pessoas são livres para acreditar, para pensar e para viver como quiserem, mas sempre serão escravas das decisões que tomarem. E as Escrituras, se formos lê-las como aquilo que elas dizem, elas são muito claras. Nos versículos 24 a 27, Jesus disse, haverá um dia em que tudo acabará. E naquele dia, dos 4 cantos do mundo, do universo, serão reunidos os eleitos de Deus para viverem no novo céu e na nova terra. O que tu está esperando? Será que Jesus, quando voltar, vai encontrar na sua igreja ainda esta expectativa? Será? E então, Jesus, é interessante que quando Jesus falou todos esses versículos anteriores a respeito de vários elementos da tribulação, do final dos tempos, do final absoluto dos tempos, que conforme Apocalipse capítulo 20, as pessoas podem acreditar de maneira diferente, mas eu acredito assim, no último dia, tudo será destruído e lançado no lago de fogo, é o que diz em Apocalipse. E os eleitos, aqueles que amaram ao Senhor Jesus, vão habitar o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Capítulo 22 de Apocalipse. Jesus diz tudo isto para preparar o coração dos seus ouvintes, porque ele fala nos versículos finais. Aonde ele diz, eu diria assim, para nós entendermos, o objetivo de Jesus não é assustar as pessoas, não é coagir as pessoas através do medo para que elas passem a acreditar ou qualquer outra coisa assim. O objetivo de Jesus, conforme os versículos 28 a 36, é para que a gente esteja em perpétua vigilância. Ele diz assim, aprendei a parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Está próximo o verão.
logo que eu vim morar em Caxias, eu morava aqui na Tronca, esquina com a Montauri, aquele prédio ali. E as janelas davam para o parque. E o primeiro ano que eu cheguei em Caxias foi um ano absurdamente frio e chuvoso no inverno. Sabe quando a gente não aguenta mais? Ou vocês são diferentes? A gente no começo até gosta, né? É que nem o calor. E eu me lembro que um dia, de tardezinha, eu vim do trabalho, todos os plátanos estavam carequinha, sem folha nenhuma. E estava batendo aquela água. E eu fui para casa, né? Fui para casa, jantei, dormi. De manhã, fiz o meu café e fui sentar na janela. Não na janela, na cadeira do lado da janela. E olhei para o parque. E todos os plátanos tinham um pedacinho assim de folhas. Todos. E eu pensei, minha nossa, eu fui dormir ontem com chuva, frio e cinza. Como é que estas árvores sabem que virou o botão do clima e agora vai começar a melhorar? E foi o que aconteceu. E Jesus, num outro texto, disse, vocês olham para o céu e ficam vendo sinais, e vocês não acertam a previsão do tempo. Quer dizer que desde aquela época os meteorologistas já davam só a bola furada. Mas isso aqui é um sinal evidente. Jesus diz, todas essas coisas que acontecem, elas são como, lá era a figueira que então dava isso. Para nós aqui são todas estas árvores que perdem as folhas no inverno. Em muitas partes do Brasil nem existe isso, né? É uma realidade que nós podemos entender muito bem, porque é uma realidade que nós vemos a todo ano. Assim como é o contrário, quando chega a época onde elas começam a perder todas as folhas. Jesus disse assim como acontece quando vocês verem a figueira, que vocês entendem, assim quando vocês virem todos os sinais, o que ele falou nos versículos anteriores, vocês vão entender que esses tempos eles estão próximos. Assim, versículo 29, assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Está ali. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Daí alguém ia dizer, opa, mas Jesus falou isto para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Nenhuma delas viu isto. Veio outra geração depois, não viu. Veio outra geração depois, não viu. Veio outra geração depois, não viu. Eu esqueci de preparar a contagem de quantas gerações aconteceram nesse período. Mas foram muito. E a pergunta que tem é, Jesus falou uma coisa que não aconteceria? Ele cometeu um erro? O texto aqui, como é que é isso? O texto fala uma coisa que não é verdade? É verdade, sim, que muitos cristãos, a partir dos anos 60, especialmente, depois de Cristo, e isso vocês vão ver refletido tanto nas cartas de Pedro como nas cartas de Paulo, eles passaram a pensar assim, está demorando muito, não vai acontecer. Vai demorando muito, não vai acontecer. E daí Pedro vai dizer assim, em 2 Pedro, vocês têm que ter essa noção, ele está lembrando que diz no Antigo Testamento, que 1000 anos para Deus são um dia. Como é que nós entendemos, então, não passará esta geração? Como eu disse para vocês, a ênfase desse texto é a vigilância. A ênfase desse texto é tu estar na expectativa. O que Jesus está dizendo é, todo aquele que leia esta palavra, saiba que isto pode acontecer com ele. Esta geração é a nossa geração. Miguel, tu está dizendo que o mundo vai acabar ano que vem? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando Jesus fala isso, é para que a gente viva com esta expectativa. Uma expectativa que, infelizmente,
eu percebo que nós não temos mais. Porque se nós tivéssemos essa perspectiva, se nós tivéssemos essa expectativa, se nós estivéssemos construindo a nossa vida pessoal, a nossa vida como família, a nossa vida como igreja, se nós estivéssemos construindo para a preparação para a vinda do Senhor, ela seria diferente. Os nossos recursos, o nosso tempo, quando eu falo recurso, estou falando de dinheiro, pessoal, seria usado de outra maneira. E é um pavor perceber que as igrejas que mais crescem hoje são aquelas que dizem exatamente o contrário. Que fazem todas as atividades da igreja prometendo riqueza e prosperidade. Eles queimaram a Bíblia. Eles queimaram as cartas de Paulo, eles queimaram as cartas de Pedro, quando Paulo e Pedro dizem a mesma coisa: exortai aos ricos deste século, que não ponham a sua confiança nos seus bens e na sua riqueza. Ah, a pessoa não pode ficar rica? Não é isso. A pessoa não pode planejar uma profissão? Não é isso, pelo contrário. Nós temos falado em várias pregações aqui, que uma ideia errada que a igreja tem também é que a vocação é para ser pastor, missionário e outras coisas. Não. Jesus Cristo fala nesse texto, mas no final ele diz assim, é mais ou menos assim, como o dono da propriedade vai para outro país e diz para cada um segundo a sua função. Segundo a sua função. A tua vocação é ser professor, professora, contador, contadora, advogado, advogada. Aqui eu tenho as minhas restrições, não sei se vai ter advogado no céu, mas, brincadeira. Juiz ou qualquer outra coisa, faxineira, pedreiro e tudo mais. É isso que Deus te preparou para no presente século tu ser administrador com Deus da sua criação. Nós, luteranos, acreditamos muito no sacerdócio de todos os crentes e na vocação para todas as profissões. Ou seja, todo crente é chamado para ser sacerdote, não só na igreja, mas na sua profissão. É o que o texto diz aqui. Mas uma coisa é nós trabalharmos, nós vivermos como se aquilo que estamos construindo é o máximo que vamos ter da vida, e essa é a nossa perspectiva. E outra é nós construirmos isto à luz da eternidade, sabendo que pode não passar esta geração, a tua geração, a minha geração, sem que Jesus volte. É por isso, pessoal, que nunca acabaram as guerras. Porque a cada geração pode se lembrar disso. As doenças, as fomes e tudo mais. Jesus não errou a dizer isso, porque o objetivo deles, assim como ele disse que ele era o Messias, e o pessoal entenderia que ele seria o rei daquele momento, não foi assim que o pessoal debandou porque ele não foi o rei daquele momento? É a interpretação de como entendemos aquilo que ele está falando. E esse texto, não quero ser redundante, mas para ficar bem claro, ele fala desta expectativa, de viver na ardente expectativa pela implantação definitiva do reino de Deus e da sua justiça. Os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes deviam estar cansados e saturados de ver tanta iniquidade, tanta injustiça, tanto pecado. E de perceber que o que a palavra de Deus diz é assim: o Evangelho, Jesus, não é um remendo para a situação que aqui está. Não se põe remendo em odres velhos. Não se põe tecido novo em tecido velho. O que esperamos é uma realidade totalmente nova. Jesus termina dizendo: o que, porém, vos digo a todos: vigiai. O tempo de advento, na verdade, isso é uma palavra para cada momento, né? Para cada dia da vida da gente. Mas nesse ano, que foi um ano
independente de convicções que a gente tenha, eu acredito que qualquer pessoa sensata se fez um monte de questionamentos durante este ano, ou não? Eu me lembro que quando começou, em final de março, a pandemia, por causa do meu trabalho nas empresas, eu disse para todo mundo que eu não consegui parar, né? Então, eu tive que trabalhar todos os dias. Mas nos primeiros dias ali, até porque foi numa sexta, né, que mais ou menos trancaram tudo, dia 19 de março. Eu moro aqui no centro, tem um apartamento ali. É interessante porque ali na Sinimbu sempre é carro para tudo que é, né, para tudo que é lado, não porque é mão única. Carro, ônibus, pessoas. E aquele fim de semana não tinha nada. Não tinha pessoas, não tinha ônibus, não tinha carro. E eu pude, então, naqueles dias, especialmente aquele fim de semana, parar para pensar. E desde lá não parei de pensar. Sabe? Esse questionamento que esse texto nos faz. Vigiai. Qual é a nossa expectativa? O que nós estamos esperando? Que realmente o nosso Senhor Jesus, quando voltar, encontre a sua igreja, o seu povo, esperando. Não encontre como as virgens insensatas que, ao invés de esperar, estavam dormindo. Nós queremos nos levantar para orar em conjunto o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que todo dia a gente lembre essa parte do credo que diz assim: de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Amém. Nós queremos cantar o hino Até Eu Ver. Pra perto de ti estar.
sussurro que está dentro de mim. E até eu ver a tua face, tua graça me levar pro céu, confio em ti. Que assim seja, que a gente viva assim. Viverei pra te amar, viverei pra te louvar, viverei pra perto de ti estar. Viverei, viverei pra te amar, viverei pra te louvar, viverei pra perto de ti estar. Só o Senhor é Deus em nossas vidas. Em ti és o meu Deus, tu somente és tu, Senhor, com tudo que sou, eu bendirei teu nome, tu somente és o meu Deus, tu somente és digno, Senhor, com tudo que sou, eu bendirei teu nome. Amor tão grande que não dá pra imaginar, que superou a cruz e a dor pra me salvar. E até eu ver a tua face, tua graça me levar pro céu, confio em ti. Amém. Queria trazer os avisos para o dia de hoje, a gente pode sentar. Eu peço que depois, já pode trazer o gasofilácio aqui para frente, obrigado. A oferta do último culto foi destinada para o Fundo de Educação Cristã Contínua e foi de R$ 117. Hoje, a nossa oferta se destina para a obra Gustavo Adolfo. Que Deus abençoe todas as dádivas e doadores. Eu quero explicar uma coisa sobre a obra Gustavo Adolfo. Nossa igreja tinha que ser muito grata à obra Gustavo Adolfo, porque esse templo foi construído com recursos da obra Gustavo Adolfo. Quando há 51 anos atrás foi inaugurado, que na verdade levou 55 anos atrás, vamos dizer assim, a casa pastoral e o templo aqui foi construído, foi um desejo do coração de muitos que ainda são membros de nossa comunidade, pela graça de Deus. Por exemplo, o Seno, que era presidente na época, ainda nos dá a alegria de estar com a gente. Eles fizeram o projeto, encaminharam o projeto, e a obra Gustavo Adolfo financiou a maior parte da construção desse templo. E esta obra existe até hoje. Até hoje, ajudando comunidades necessitadas no mundo inteiro, não é só no Brasil, nas mais diferentes situações. E o nome Gustavo Adolfo ele é interessante, porque a maioria das pessoas não sabe quem é o Gustavo e quem é o Adolfo, né? Mas é uma pessoa só. E que foi assim, na época da Reforma, mais ali pelos anos 40, 1540, 1550, depois até, no primeiro momento, o rei da Espanha, que era católico, ele estava envolvido na guerra com os turcos. Quando a coisa aliviou lá, ele veio com as tropas deles contra a Alemanha, para acabar com os protestantes. O objetivo deles era retomar todos os lugares da Alemanha que tinham se transformado protestantes, luteranos, de volta para a Igreja Católica. E Gustavo Adolfo, na época, era rei da Suécia. E ele saiu da Suécia com o seu exército e deteve o exército do Carlos. E a Igreja Luterana pôde continuar na Alemanha porque o rei da Suécia, Gustavo Adolfo, veio em proteção da Alemanha. Eu sei que é terrível falar que foi uma guerra, né?
Nosso coração é terrível, a gente já fez tanta coisa tanta coisa terrível em nome de Deus. Mas, enfim, Gustavo Adolfo foi um homem que possibilitou que existisse a liberdade de culto na Alemanha. E por isso que essa obra se chama Gustavo Adolfo. Então, que Deus abençoe aqueles que dão de coração livre. Nós mantivemos e manteremos o nosso culto de oração às 19h30. Então, é uma reunião com todos os cuidados de oração, que todos aqueles que quiserem vir, venham. Aqueles que não puderem vir, mas têm motivos de oração, nos enviem os motivos de orações que a gente vai estar orando. A Miriam continua com seu ministério nas terças-feiras de escuta, às 7h30 aqui. Então, toda aquela pessoa que tem desejo de compartilhar de alguma aflição, alguma alegria, mas que quer ter 2 ouvidos, não é um ouvido só, né, Miriam? Tu não está ficando que nem eu, que o esquerdo não escuta mais. O meu esquerdo só não escuta quando dizem que eu tenho que pagar alguma coisa. Quando é outra coisa, ele escuta. Então, pode vir aqui nas terças-feiras, a partir das 7h30 da manhã. Janice, eu tinha dito que um dia eu queria que vocês da visitação viessem, né? Vamos vir num culto. Tem algumas pessoas que fazem do Ministério de Visitação, mas não vieram todas hoje aqui. Vamos combinar aquilo que eu falei de a gente estar apresentando para a comunidade. Vocês já sabem, a gente tem um grupo de pessoas dedicado à visitação, e nós estamos continuando as visitas para todas aquelas pessoas que sentem a necessidade ou conhecem alguém que precisa ser visitado, não é? Então, ou fala com a Janice, ou então diga para a secretaria. E aqui eu quero botar também mais uma coisa, que é, junto com as visitas, nós começamos a fazer novamente, de uma maneira mais intensa, levar a ceia na casa de toda aquela pessoa que quiser. Então, alguns me dizem, mas Miguel, essa pessoa há muitos anos não é membro da comunidade mais. Eu não me lembro de Jesus pedir cartão de identidade da comunidade, nem envelope. Eu nunca li isso nos evangelhos. Ontem uma pessoa disse assim para mim, sabe, são experiências ricas. Ontem uma pessoa chegou e disse assim para mim, no momento da ceia, eu não sei se eu sou digno. Eu perguntei, tu quer? Daí eu li o Catecismo Menor, onde Lutero diz assim, todo aquele que acredita que o sangue de Jesus foi derramado, que seu corpo foi dado, e que isso está representado no sacramento, é digno. Eu acredito nisso, então tu é digno. Gente, tem tanta gente assim. Tem tanta gente assim. Às vezes me dá a impressão que nós, como igreja, nós cuidamos só dos 99, e não dos outros que estão por aí. Então, se você conhece alguém, nos avise, não é? A partir dessas visitas, estão surgindo outras visitas para levar a ceia, mas se você conhece alguém que gostaria, ou é sozinho, ou não, mesmo que não é sozinho, não está podendo se locomover, ou não quer se locomover por risco e tudo mais, nós fazemos a ceia com todos os cuidados, pode ter certeza absoluta, não é? Então, vocês nos avisem que nós queremos, nesse final de ano, visitar o maior número possível de casas que queiram estar recebendo o sacramento na sua casa. Chegaram o material devocional, o Castelo Forte, senhas, orando em família e gotas de orvalho. Quem encomendou ou quem quer ter, procura a Miriam, então ela vai estar ali na nossa livraria. Eu queria também ler a convocação para a Assembleia da semana que vem. Convocação de Assembleia. Na qualidade de presidente da Comunidade Evangélica Cristo Bom Pastor de Caxias do Sul e SLB, o senhor Jonathan Capelletti, no uso de suas atribuições, de acordo com os estatutos da comunidade, artigos 20, 21, 22 e 24, convoca os membros desta comunidade para a Assembleia Geral Ordinária de Orçamento, a realizar-se nas dependências do templo, no dia 6 de dezembro de 2020, às 9h30, em primeira convocação, com a presença da maioria dos membros, ou às 10h30, em segunda convocação, com a presença de 30 membros com direito a voto. Ordem do dia. Abertura da Assembleia pelo presidente, apresentação do orçamento para o exercício de 2021, palavra do Conselho Fiscal, assuntos diversos, leitura da ata, Caxias do Sul, 16 de novembro de 2020, Jonathan Capelletti. Pessoal, essa Assembleia ela é bem curtinha. É porque a gente não quis não cumprir o estatuto que diz que todo ano a gente tem que aprovar o orçamento do ano anterior. Então, nós vamos apresentar em 5 minutos os orçamentos, que já está sendo elaborado,
para a comunidade. Então, por isso eu queria pedir que, apesar de todas essas situações que estamos cuidando da pandemia, queria pedir que a comunidade se fizesse presente para a gente ter pelo menos os 30 membros para poder aprovar o orçamento, senão a gente vai ter que convocar outra assembleia suplementar para isso. E realmente, embora tenha assuntos gerais, toda a ata tem assuntos, toda a convocação da assembleia tem assuntos gerais, mas nós só vamos estar fazendo a aprovação dos orçamentos para ano que vem. Tem alguém de aniversário? Não? Tem o Luiz Paulo amanhã. Tem o Luiz Paulo amanhã. Ouvi dizer que eles estão preparando o churrasco e não nos convidaram. Ô, Davi, eu achei sacanagem. Ele nem escutou, ele também não escuta. O Robert fez ontem 2 churrascos. E uma coisa que eu acho engraçado, provavelmente o Oscar está nos ouvindo, né? Porque o Oscar está avisando o aviso da Sônia, o aniversário da Sônia, da Ana, e ontem ele me mandou uma mensagem: Miguel, avisa amanhã que eu estou de aniversário dia 2. Pelo jeito, igreja, eles gostam de celebrar aniversário. Então, está todo mundo convidado para o bolo. Eles chegam aqui dia 19, eu já disse, Sônia prepara um monte de bolo, né? Já tem 3 aniversários para a gente comemorar. Então, que Deus esteja abençoando a todos esses que fazem aniversário. O Robert, ontem, que antes eu perguntei para a Vera, está se restabelecendo. O Robert está nos vendo? Então, tu manda ele ver, Robert, assim, não tem nada que trabalhar. Tá? Fica quieto o tempo que precisa para se recuperar. Nós queremos que tu nos incomode muito tempo ainda. Tá? Luiz Paulo, que num determinado momento vai ver, Oscar, que Deus esteja abençoando a vocês. Um último aviso com relação aos cultos, todo mundo está vendo a situação como está ficando, né? Eu acho que realmente a gente foi muito sábio quando a gente viu todos os indicadores. Nós já adotamos os critérios da bandeira vermelha, porque desde novembro deveria estar. Então, não é que a gente não vai ter, a gente só vai cuidar. Embora ontem o pastor de Santo Ângelo postou que naquela região, de novo, as prefeituras proibiram a realização de cultos presenciais. Certo? Nós não temos essa proibição, nós vamos continuar mantendo os cultos. Nós temos tomado todos os cuidados, e a comunidade, de novo, lembrando, né, os cultos são às 9h30, e nós compramos um equipamento que, na segunda-feira, ele é usado para desinfectar todos os nossos ambientes, e ele acaba com mais de 90% dos vírus e dos germes. Então, além das prevenções com álcool e limpeza, que toda semana, tudo aqui passa álcool. Que bom que a gente não fuma na igreja, porque se tentasse ligar um isqueiro aqui, eu acho que isso aqui explodia, de tanto álcool que já tem nessas semanas todas. Mas a gente tem tomado todos os cuidados e pede que vocês tomem cuidados. Sabe, pessoal, independente daquilo que você tem convicção, as pessoas podem pensar diferente. E isto não torna ninguém nem melhor nem pior. Mas o cuidado e o uso da máscara é uma demonstração de amor pelos outros. Se preocupe com os outros. Eu contei para vocês no outro culto, daquela minha funcionária, a Miriam, eu digo o nome dela, não é tu, né? Da Miriam, que dizia que isto não desistia, e a tia dela estava sempre andando na rua sem se preocupar, e o marido era do grupo de risco. E ela trouxe Covid para casa e o marido morreu em 2 dias. Então, não vamos brincar com isso. Independente se você acha que a medicação funciona ou não, nós temos que respeitar o que as outras pessoas acreditam. E também, eu quero compartilhar com vocês, meu filho desde ontem está com sintomas também. Então, a gente está orando para que não seja. O quadro dele me preocupa, o meu filho sofre de trombose, não é consequência da medicação para câncer que ele tomou quando ele era criança, ele tem sérios problemas vasculares. Então a gente está sentindo isso também, pode não ser nada, como muitos não foi, pela graça de Deus, mas o bichinho está mais perto da gente do que a gente está imaginando. Nós temos a graça de que várias pessoas da igreja já foram curadas, não é? Mas naquilo que pudermos, como pudermos, vamos evitar essa loucurada que as pessoas estão fazendo. Eu ontem li, desculpa se eu estou me estendendo, mas algumas coisas a gente tem que pensar, né?
Ontem eu li que 6 vereadores de Caxias estão com a Covid. Gente, eu moro no centro, vocês viram o que virou a campanha política ali? Eu não estou criticando a candidato A, B, C ou D. Eu estou chamando isso de festival da Covid. Sexta-feira tinha campanha política, tinha umas 100 e poucas pessoas ali, 200 fazendo bandeiraço, tinha a feira do livro e a feira do agricultor, aqui no centro. Que Deus nos livre de sermos insensatos. Nós queremos realizar a coleta e, enquanto isto, já nos preparando para o final do culto, queremos cantar o hino dos montes. Levantar para a nossa oração final. Senhor Jesus, obrigado porque podemos em Ti confiar e esperar. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos na vida que esquecemos de viver. Tão envolvidos com as coisas do dia a dia, que esquecemos de nos preparar para aquele dia, o grande dia. É a visão do Teu reino eterno que nos dá a devida clareza e esperança de enfrentarmos todas as coisas que temos para enfrentar. Tu não nos prometestes que não teríamos aflição. Tu disseste que teríamos aflição, mas que poderíamos ter ânimo, bom ânimo, porque Tu venceste o mundo. Tu não disseste que os nossos dias seriam fáceis, mas Tu disseste, sim, que podíamos confiar em Ti e que no Teu reino, no reino eterno, o único que vai durar para sempre,
nós teremos aquela vida que todos almejamos. Dá-nos olhos claros para que cada um de nós entenda qual o seu chamado. Que entenda o seu chamado como vocação e sacerdócio de Ti, para assim viver, independente de qual seja a profissão, de qual seja o ambiente, ali onde está, ser sal e luz. Permita, Pai, que a gente não desanime, assim como muitos no passado desanimaram ao não ver a vinda de Jesus. Mas que a gente possa ser como Simeão e como Ana, que quando viram Jesus entrar no templo, disseram: agora não preciso esperar mais. Agora meus olhos encontraram aquilo que buscaram a vida inteira. Que a gente tenha essa esperança de Simeão e Ana, que a vida inteira esperaram pela vinda do Messias nas portas do templo. Porque Tu hás de vir. Obrigado porque em Ti, Jesus, nós fomos eleitos e nos transformamos em nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva Tua. Que Tu esteja também, ó Deus, de maneira muito especial, com tantas pessoas que estão enfermas também na nossa comunidade. Que Tu estejas com tantas pessoas que estão sozinhas, preocupadas e aflitas, com tantas pessoas que estão se deixando tomar pela ansiedade e pela preocupação. Tudo que temos para Te pedir, nós não poderíamos fazer de uma maneira mais perfeita, como senão através da oração perfeita e completa que Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Ide na paz do Senhor. A todos uma boa semana. Obrigado a todos que ajudaram. E eu quero estar chamando a igreja, nós estamos sem a renda ali, mas olhem, não perceberam que o altar está diferente? Algumas pessoas se dedicaram a dar uma aumentada e uma melhorada. Obrigado por tudo isso. Já pela nossa decoração natalina, nosso pinheirinho. Obrigado a todos que nos têm ajudado, aos plantonistas de hoje também. Ide na paz do Senhor. Uma boa semana.